Olá, olá! Hoje nós temos uma pessoa aqui dentro que veio da Europa, gente, mas é brasileiro, certo? E ele tem muitas histórias para contar, você vai conhecer, é muito agradável e tudo aqui vai ficar em torno da gastronomia, porque pensa em alguém, depois ele vai falar desse gesto aqui, pensa em alguém que gosta de fazer comida e também de comer. É com muita honra, com muito prazer que nós recebemos aqui nesse estúdio, nessa mesa boa, que poderia ter aqui massas. Temos aqui uma pessoa que você vai saber agora, porque eu vou aplaudir e pegar na mão, porque eu sou dessas, gosto do calor humano. André, conte para nós o que você está fazendo de volta aqui no Brasil. Conta para nós. Olha, primeiramente a todos que estão nos acompanhando, muito boa noite a todos eles, a todos vocês. Na nossa cidade tão quente, né? Todo dia eu pergunto, irmão, onde é que está o inverno? Todo mundo fala assim, o inverno está chegando. Esquece. Eu falei assim, gente, cadê o inverno, né? Então acho que a gente vem em busca do inverno. Eu falei assim, algumas pessoas falam assim, aqui no inverno não tem, a estação quando chega no inverno pula, né? E faz o looping de novo. Mas, é bem isso. Mas a nossa cidade de São José do Rio Preto, essa cidade, primeiramente foi um estudo bem legal, porque a minha esposa é nascida em São José do Rio Preto. Eu falo muito para minha sogra, ela falou assim, foi na Santa Casa? Ela falou, não foi na Santa Casa não. Foi em casa. Ela falou assim, minha filha não nasceu na Santa Casa. Eu falei assim, mas minha esposa é natural de São José do Rio Preto. Eu morei anterior à nossa partida para a Europa 10 anos, quase 10 anos em Rio Preto. E inclusive eu conheci a minha esposa no lugar mais fantástico que eu poderia ter conhecido. Onde? Na escola. Na escola? No colégio. Ela estava, acho que 2 anos antes de mim. Eu estudava com o irmão dela e a gente se conheceu, amor à primeira vista, negação total que ela corria de mim. Falou, não quero namorar, não quero você. E acabamos tendo uma história muito legal. E um dia, nessa loucura, eu falei para ela, o que você acha a gente partir daqui, buscar as origens, vamos para a Europa, né? E onde nós nos casamos, onde constituímos família, a gente vai falar muito sobre isso, família ainda, mas eu digo, Vilma, que não é voltar para Rio Preto, é dar continuidade naquele ponto e vírgula que deixamos lá atrás. Apesar que ela ficou muito linda, bem diversificada. Olha, parabéns. Tá de parabéns. Os administradores e líderes desse lugar merecem os meus aplausos. Merecem. É isso aí. E falar em casamento, falar em família, gente, vocês têm que ouvir o André contar sobre o casamento dele, que é um casamento inusitado, diferente. Ele vai contar esse pedacinho antes da gente falar do tema de família, que está lá para o final, mas eu achei muito interessante. Conta para nós. Olha, Vilma, foi quando eu entrei, né, tanto vestido de noiva, eu falei assim, me fez lembrar do meu casamento. Nós celebramos o nosso aniversário de casamento há uma semana atrás. Tinha até comentado contigo, eu falei assim, a gente vai sempre para a Itália, mesmo morando na Inglaterra, eu e a esposa vamos para a Itália, algum lugar gostoso, sozinho, só nós, no fim de semana, para lembrar, e a gente sempre comenta sobre o nosso dia de casamento. Porque na minha cabeça, o casamento no cartório era coisa informal, pouquíssimas pessoas, tinha exatamente 15 pessoas que eu nem conhecia, nem sabia nem quem que era, e eu falei assim, comprei um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, lembro de uma camiseta polo, e fui eu para a Inglaterra, que a minha esposa já estava me esperando para a gente casar. E eu chegando na Itália, ela falou assim, você vai casar sim, de tênis, disso. Eu falei assim, nosso casamento é no sábado, domingo 11 horas da manhã. Nunca case no domingo 11 horas da manhã, não dá tempo nem de tirar as olheiras do olho, é muito em cima da hora. E nós saímos com uma loucura para conseguir primeiramente um bolo e um vestido para minha esposa. E um traje mais social, menos informal, né? E eu consegui comprar uma calça branca, gente. Uma calça branca. A noiva. Com um cinto preto, com fivelas prateadas. Lindo. Tava uma figura, fantástico, né? Uma camisa listrada e a minha esposa casou de preto. Gente. Aí eu falava, até hoje eu falo assim, eu não sei se ela já estava casando ou me sepultando. E diga, como foi esse vestido preto dela? Duro que o vestido era bonito, viu? Era bonito. Eu acredito assim que... Um social? Era mais... Isso, mais puxado para um socialzinho, mas assim, vamos dizer um linho fino, um esporte fino. Sim. Mais puxado para um esporte fino, bem recatado, bem muito...
Tanto que conquistou, né? Falei, por mais que ela tava... Eu não sabia se ele já estava fazendo aquela trocadilho de se já vou casar sepultando, já. Mas ela casou de preto. Olha só. E agora eu vi com tanto vestido, falei assim, olha, apesar que nós nos casamos depois na cerimonial, com vestido de noiva, tudo bonito. Fizemos a renovação de votos. E chegou a vez de fazer essa renovação de votos no Brasil. Porque nós casamos na Itália, casamos na Inglaterra, e eu falei, a gente falta fechar o ciclo, né? Porque essas são as nossas 3 casas. Eu falo assim, essa vida paralela que eu tenho de Inglaterra, Brasil, Itália, Inglaterra, Brasil, Itália, precisa. Já fica a dica aí, já, de repente, para ela, quem sabe ela não me pede em casamento essa noite ainda, né? Então, ainda Vamos dá fazer tempo... votos. Esposa, pede, porque o lugar você já tem. O melhor lugar do planeta, não é de Rio Preto, é planeta, é o Ateliê Vila Park. Aqui tem estilista de primeira linha. Então, a estilista vai conversar com ela, vai pegar essas memórias que ela tem da Europa, com o Brasil. Então, ela vai desenhar conforme o sonho, o desejo dela. E depois, se prepare, você vai querer casar todo ano. Então, aqui, Ateliê Vila Park é o lugar da noiva e do noivo. Só que o noivo tem um segredo. Olha. Você vem com ela, e tem o Igor... Ele vai servir você no que for preciso e daí tem uma algema que ele prende no pé da mesa. Jesus porque amado. Daí você não vai correr atrás dela, ela fica à vontade que você lá. Basta, eu vi que tem uma área de recepção muito legal, linda, com um barco. Linda. Eu vi lá uns molins, eu vi muito gostoso, hein? Então, você homens, vocês estão no paraíso. Eu já estou imaginando, sentado naquele sofá, dá até tomando um bom vinho e a mulher... sendo pode produzida. Ficar à vontade, sendo produzida. Aqui as salas são por cores, então ela vai escolher o que mais combina com o estilo dela. Olha só. É maravilhoso, ó, só vindo para ver. Inclusive, mesmo antes da renovação, antes do desejo do vestido, ela pode vir, pode conhecer, você pode vir junto com ela, pode vir a mãe, a sogra, as filhas, tá? Venha conhecer. Então, Ateliê Vila Park é lugar de noiva, vem para cá. Agora, outro detalhe, né? São dúvidas. Eu acho tão bonitinho. Inclusive a abertura ali, a chamadinha para o podcast. Eu achei maravilhoso o teu jeito. E eu conversando com ele, ele falou que tem muitas maneiras de fazer isso com a mão. Então, ó, ma bene. Então, quando tá bravo, quando tá feliz, quando tá na dúvida, conta um pouquinho para todo mundo saber aí, esse gesto da mão. É assim, já é sabido de todos que o italiano ele fala com as mãos e com os gestos também. E a gente fala assim que dependendo seja o local da Itália, eles não querem nem gastar a voz, eles simplesmente fazem alguns sons, que nem eu estava te explicando até hoje. Eu tenho a mania do bo. Então minhas filhas vão perguntar alguma coisa, eu falo, pai, onde está a coisa? Bo. Bo, onde está? Eu não sei lá, eu não sei, mas a expressão, principalmente a gente fala, né, que a gente, lá no restaurante, quando vem uma criança, a gente ensina ela a falar italiano fluente em 2 minutos. E ela ainda tem 1 minuto de sobra para poder praticar. Olha, então explica em 1 minuto ela aprende o italiano e no segundo minuto ela vai praticar. Nós temos a filha de um casal muito querido, Marcelo e Adriano, e ele usa a frase dele, o jargão dele, que tudo ele fala assim, não compensa. Eu falei, agora você não compensa, vai ficar mais bonito. Porque quando você vai falar para alguém, se estiver feliz, não compensa. Agora se estiver bravo, não compensa. Assim, então depende muito da expressão, sim. Da distância do corpo. Então se eu quero chegar para a pessoa e falar assim, o que você está falando? Agora eu falo assim, mas vá para aquele país, né? Você quer mandar a pessoa educadamente, fala assim, vá. E quando aquela pessoa está perto de ti, que geralmente eu acho que no Brasil a gente faz cuco, né? Aí você chega no tá conversando assim em italiano, a pessoa fala nada com nada. Aí fala. Você já avisa para outra assim, pô. Mas mais ou menos. Essa é louca, hein? Essa é doida. E não tô nem aí. Agora, quando você vem no restaurante, no Il Capone, e que você aprecia aquele prato com um delicioso suco de pomodoro, você vai comer aqui, ó. Delícia. Boníssimo. Então tem um alfabeto todo nas mãos. Nossa, que gostoso. Sem abrir a boca. Então, sem abrir a boca. Ó, você quer saber mais gestos, mais movimentos com a mão? Vai lá na tratoria, que ele vai falar aqui o endereço, o nome.
Eu Capone. Il Capone. Il Capone. E te conto Conta também aí. o porquê do Il Capone. Nossa, eu já queria saber, porque o único Eu Capone que eu ouço falar é da máfia Da italiana. máfia italiana, né? Conta aí esse nome, como que Eu surgiu? posso contar de onde surgiu a ideia do Sim, restaurante? com certeza. Nós estávamos num clube e a minha esposa, ela, além dela ser italiana, eu falo que ela é um milkshake. Ela é 25% polonesa, 25% italiana e o resto é brasileira, que ela é brava, brava igual a brasileira. A gente estava conversando um assunto e ela falou assim, você sabe que eu não queria vir para o Brasil. E eu meio que até faço aquela cara de paisagem e começo a viajar, né? Aí eu comecei, ela começou a falar, e o italiano ele não grita, tá, gente? Gente, nós italianos, nós não gritamos. Nós falamos alto, mas não gritamos. Não gritamos. Então só falamos alto. E ela fala muito alto. Aí eu comecei a cantarolar uma música para ela, onde veio toda essa ideia, que é Parla più piano. E ela fala, vai falar baixo comigo, né? Que é justamente o tema do Poderoso Chefão, que em italiano é Il Padrino. E eu falei assim, peguei Peguei o falei nome. assim, já tem o nome, agora só preciso agora desenvolver a ideia. Eu falei assim, eu preciso abrir um restaurante mais puxado para um ítalo-americano, que é mais puxado para máfia. Porque se eu fosse fazer um estilo Gomorra, seria mais o estilo napolitano, aquela mais bagunçado, Sim. aquela coisa bem delicada. E nós temos algo em Rio Preto que já representa bem esse lado. Eu falei assim, então precisa aquela coisa um pouquinho mais ítalo-americana, um pouquinho mais clássica. Porque nós não deixamos de ser americanos, né? Somos sul-americanos e a gente merece levar esse título sim. Então o nosso restaurante era para ser assim, a dinâmica dele, não a cozinha autêntica, molho autêntico, pizza autêntica, toda a culinária autêntica, mas a dinâmica ser um pouquinho ítalo-americana, puxado um pouquinho para a máfia. E eu disse, vou chamar de Il Padrino. Tentei registrar, viu, mas não consegui. Não conseguiu, já tinha? Na verdade, eu acho que direitos autorais por causa do filme. Com certeza, E eu peguei e eles falei, já têm. Eu falei, não posso sair desse quesito de máfia. Vou ter que ficar dentro dessa questão de máfia. E eu falei assim, você sabe de uma coisa? Vou chamar de Al Capone. Al Capone tudo junto, que é um sobrenome. Já não pôde justamente por ser sobrenome. Falei, vou espalhar. Já tinha registrado esse nome, Al Espaço Capone. Eu falei assim, agora eu quero ver me pegar. Eu vou juntar o Poderoso Chefão com o Al Capone. Chamei de Il Capone. Que ainda significa o il artigo o, e capo, que seria chefe, ou a cabeça do local, e um capone, que seria uma pessoa maioral, um capone, um chefe maior. Então você ainda ficou ainda na alegoria quando tirou o chefão. Então aí nós trouxemos Il Capone, mas ninguém chama, é tudo El. Eu achei muito nós interessante. não somos mexicanos nem espanhóis, nada contra, amo a comida mexicana, amo a paella, mas só que a nossa essência é Il Capone, bem italiano. Legal. Nossa, é uma explicação assim que só você assistindo aqui para entender ou visitando a trattoria. Fala que já, não vou deixar para o final não, já quero que você fale onde está localizado o seu restaurante, que você está lá. Quando eu fui 7 semanas, umas 10 semanas? 8 semanas. 8 semanas agora? Acho que nós encerramos a 9ª semana passada. Então está entrando na 10ª. Fala aí, nós abrimos de quarta a sábado, das 6 da tarde até as 20. Até um detalhe, tá? Isso é uma coisa de Google, gente. Vocês que são mais inteligentes puxado para esse lado, porque a minha vida é um fogão. Eu piloto o fogão que você quiser. Até um fogão computadorizado, mas o tal do computador, ele me pega. Ele deixa eu fechar às 23h59, não meia-noite. Que ele já diz que é outro dia. Mas Rua Souza Barro 311 faz exatamente quando a gente fala quando faz Marginal? Marginal, quando uma rua encontra com a outra, é cruzamento, né? É um cruzamento. Ela se encontra com a Marginal Governador Ademar P. Barros, acho que chama Pereira Barros, uma coisa assim, que é nada mais nada menos que um quarteirão para baixo do pontilhão da Independência, com as Rua Souza Barros. Muito fácil de localizar. Muito fácil de chegar. Principalmente quando você entrar na rua, você vai ver uma bandeira gigantesca da Itália como um todo. Ela é de fora a fora da sacada. Não tem como, Não tem como perder. E se perder, dá uma ligadinha pra gente. A gente está lá de quarta a sábado. É claro que nós moramos numa região da Itália onde as pessoas gostam de trabalhar menos. Por que de quarta, né? Porque também eu tenho família, tenho que cuidar de todos. Mas a gente tem no planejamento futuro, conforme a gente vai aumentando
a nossa carteira de funcionários, a gente vai conseguindo aumentar um pouquinho de dias a mais. Mas hoje a gente recomenda a pessoa dar uma ligada, reserva. Estou sempre perto do telefone ali. Ele capone, buonasera. Certo, come no? Ele está sempre ali. Que coisa linda. A gente está ali para receber vocês de braços abertos e é claro, de Madai. Tem que vir sempre, né? Madai. Que coisa linda. E vocês não sabem o motivo real para o André e família ter não vindo como retorno, mas dar continuidade aqui em São José do Rio Preto, foi o motivo de saúde. Então, tinha muitos exames a serem feitos e aí tomaram a decisão. Conta um pouquinho para nós sobre essa decisão, que eu tenho certeza que não foi fácil, né, André? Não foi, porque assim, você pensa que 2 décadas eu vivi mais na Inglaterra do que eu teria quase vivido 20 anos, aqui em São José do Rio Preto. Eu não tenho nada a extrair da minha história, nem dos momentos ruins, nem dos momentos bons na Inglaterra. Eu costumo dizer que aquela terra, ela é uma mãe, ainda que a nossa querida rainha morreu, mas ela continua sendo uma terra, aquela terra é uma mãe. Então a gente realmente não queria deixar aquele local. Só que após o Covid, não sei se a gente pode falar esse nome, porque antigamente não podia nem falar esse nome. Pode falar. Após toda aquela pandemia, houve-se uma perda gigantesca em todo mundo de médicos, pessoas da saúde ligado a essa área. E com isso dificultou muito, porque na Inglaterra não existe o UPA, né, que é aquele local que você pode ser atendido de imediato quando você está passando por um momento difícil de saúde, e muito menos o UBS, que seria a clínica, né? Sim. Lá você tem um médico de família, não é muito comum na Europa, em toda a Europa você tem um médico de família. Então cada bairro ele tem uma clínica que ela suporta as famílias locais. E na nossa clínica local, que eu acho que foi a menos afetada, ficou com um médico só. E a coitada da doutora King, ela atendia mais de 80 pessoas por dia. Ela só pode atender 10 pessoas. Nossa, é muita gente. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram... Eu até vou falar isso aqui agora. Eles tiraram o nosso... Eu estava comentando com a Vilma que quando a gente mora fora há muito tempo, existe uma comunidade de língua portuguesa, nós criamos um dialeto. E eu falei assim, toda vez que a gente ligava no doutor, a gente não ligava para fazer, estou tentando lembrar a palavra como se fala quando você vai marcar o médico aqui. Agendamento. Nós falamos assim, nós vamos buscar um médico, que é justamente fazer um booking. Então a gente já fala assim, você bucou para mim aquele negócio? Eu buco o teatro lá. Então a gente acaba criando algumas palavras e junta isso à nossa língua portuguesa, que já é excelente de aprender, muito fácil, né? E a gente não conseguia fazer esse agendamento mais, não existia mais agendamentos para dias posteriores. Você tinha que ligar no dia e era das 8 horas da manhã até as 8h05. 8h05 fechavam-se as linhas. E eu fiquei 18 meses tentando passar por um clínico, porque esse pós-pandemia eu fiquei com algumas sequelas, principalmente nos rins. Pessoas falam que teve grandes outras sequelas, mas graças a Deus eu fiquei com problema nos rins, muitas dores. E isso foi gerando outras situações. E afetou o fígado, afetou o esôfago, o estômago. E quando eu cheguei no Brasil, depois de 18 meses esperando por esse atendimento, eu vim justamente atrás de um atendimento médico. Tanto eu quanto meu filho, a gente estava carente, estava precisando de atendimento na área da saúde. E eu fiquei muito feliz. E é o que mais me conquistou, que foi um divisor de águas, porque imagine você ficar 18 meses esperando uma consulta, não é nem ser indicado ao especialista, porque eu tinha que passar para a minha médica para que ela me indicasse um especialista. E com isso, 18 meses tentando, eu por causa do estômago, eu não dormia sentado mais. Eu não deitava mais, eu ficava sentado. Então foram 11 longos meses que eu já não suportava mais, eu dormia nessa posição. Eu já começou a afetar as costas, as pernas, a circulação de sangue, e uma coisa foi gerando para outra. Viu? Eu cheguei no Brasil, eu fui atendido, porque foi interessante, já fui chegando, já foi dando o problema foi exalando mesmo, né? Aumentando, eu lembro que eu cheguei no primeiro final de semana, no domingo, nós fizemos um churrasco em casa, na segunda-feira eu fui internado. E eu fui tão bem atendido no próprio SUS, e ele pegou e falou assim, vou te encaminhar amanhã para você ver um médico. Eu falei, mas já assim tão rápido? Ele falou assim, não quer que eu espere 2, 3 semanas? Eu falei assim, melhor do que esperar 18 meses, né?
E eu já fui atendido naquela mesma semana. E o médico já olhou, foi diagnosticando de me ver. Um senhor já de idade, eu sabia que era um médico bem experiente. Ele foi olhando e foi identificando. Falou, vou pedir os exames, mas pode fazer os exames que eu já sei mais ou menos o que tem que fazer. O que ele falou, sem tirar uma vírgula adicional nada, viu? Mas bateu em cima de tudo. Eu corri nas clínicas, fiz os exames, levei para ele na mesma semana. Em uma semana eu resolvi todo o processo. Aí entrei na questão de cura, da medicação, todo aquele processo. Eu falei assim, eu vou alongar um pouquinho mais, a minha esposa está assistindo, ela vai ficar brava com isso. Eu vou alongar um pouquinho mais, que assim eu vou mudando a cabeça, vamos construindo a ideia de dar continuidade. Não retornar, mas dar continuidade. Continuidade de onde na tinha história parado. do Brasil, que também era um desejo gigantesco, que eu tenho 3 filhos. A gente vai falar sobre família. Sim. Eu queria dar um pouquinho da nossa cultura para eles. Porque nós nunca deixamos de falar nossa língua com eles. Eu tirei até o italiano de casa para que os meninos tivessem a língua materna. E ela é língua paterna também, porque também é a minha língua. Nós nascemos e aprendemos essa primeira língua. E eu falei assim, meus filhos, quando forem falar com os avós, com os tios, com os primos, vão falar na língua original deles. Não vai ficar que nem aqueles meninos bobão que não estão falando, pai. Vem cá traduzir, pai. Eles ainda fazem isso na Itália, infelizmente. Quando a gente vai lá, papai, vamos brincar com as crianças, você não pode vir também, não? Eu falei assim, aqui vocês precisam aprender a língua. Eu falei, precisa aprender a língua. Mas, graças a Deus, fazem exatamente 8 meses que nós chegamos. 9 semanas de El Capone e 8 meses de Brasil. Que coisa boa. E a gente fica muito feliz de estar colaborando com isso, com o seu retorno de continuidade. Então, isso é muito bom para nós, porque é cultural. E ficamos felizes também em saber que mesmo você tendo estado 20 anos na Europa, essa comparação da saúde é muito importante. Porque eu tenho irmãs que foram para Portugal e lá, quando ficaram doentes, mas muito doentes, tiveram que voltar. Então, essa importância, por mais que quem está no Brasil possa reclamar do atendimento SUS, até muitas vezes reclamam de um particular. Então, você falando é importante para que se dê esse valor. Então, quanto tempo você esperou? No caso das minhas irmãs, nem puderam esperar, tiveram que voltar realmente. 2 irmãs e uma sogra, a família toda, a filha, porque por conta da saúde, e que aqui foram atendidas. Então, é de suma importância isso. E lá no finalzinho, quando estivermos falando de família, você vai dizer, nós temos que realmente correr atrás dos nossos sonhos, mas não é bem assim, né, André? Não. Então, tem muitos desafios, muitas limitações, e tudo isso tem que ser desenhado, não é? Sim, é verdade. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse homem que é um desafio a cada minuto. Gente, ele também é muito bem-humorado. Ele vai dar spoiler já agora, mas vai contar depois que lá na Europa ele também participava de podcast. Gente, é muito, muito, muito engraçado tudo isso. Eu dei muita risada com ele na primeira visita, no primeiro contato. Foi muito bom. E diz aqui, quais foram, né, os maiores choques de realidade quando você teve que comparar o mercado europeu com o mercado brasileiro no sentido realmente de negócio? Você teve esse choque? Eu tive bastante. Primeiro que a Itália é a terra da burocracia, né? Só que eu costumo dizer assim que o Brasil, ele aprende o que eles ensinam lá de fora e eles ampliam, melhoram ou dificultam ainda mais, porque o Brasil também é uma terra da burocracia, eu acho que muito mais complicada. Agora veja bem, Vilma, eu tive a possibilidade de ter 6 negócios na Inglaterra. E com esse desafio daqui do Brasil, que foi o nosso primeiro empreendimento no Brasil, eu levei 3 meses só para conseguir um CNPJ. Teve uma certa situação, foi para um lugar, foi para uma secretaria, foi para outra, e vai e volta, que eu cheguei e falei assim, gente, mas realmente leva tudo isso? É porque que tem que ser assim, tem que ser com estilo pra gente, né? Vamos dificultar aqui para poder dar mais sabor no final da história. É verdade. Mas a Inglaterra, você tira um CNPJ em 24 horas. Você tira em 24 horas. Você faz o CNPJ, por exemplo, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, você já tem o seu número de empresa, companhia, e você já pode abrir as portas
desde que você não tenha que fazer algumas licenças, por exemplo. O interessante é que no Brasil, se você vai abrir um estabelecimento alimentício, você não tem que tirar licença para bebida alcoólica, licença para tal horário, licença para música. Lá você tem que tirar. Isso leva-se um pouco mais de tempo, por causa que isso envolve outras instituições. Mas, por exemplo, eu pego o meu computador, eu entro aqui agora, faço meu CNPJ, em menos de, eles falam 24 horas, mas em 2, 3, 4 horas já recebo no e-mail o certificado, imprimo, coloco na parede, estou apto a abrir as portas. Quesito licença, vão fazer visita, vistoria, todo esse processo. Tem vistoria também, normal. Tem vistoria, que por sinal eles são muito categóricos. E mais rigorosos ou igual? Muito aqui. Mais rigorosos. A vigilância sanitária aqui, ela é muito branda. Ela chega, por exemplo, te auxiliando. Te dá um tempo ainda. Eles chegam e falam assim, olha, nós identificamos tais coisas que precisam ser mudadas, corrigidos, melhorados. Na Inglaterra eles chegam e eles te dão uma categoria que vai de 1 a 5. E não é que você pode simplesmente falar assim, olha, eu posso mudar isso. Não pode. Você tem que colar na parede, na porta de entrada do seu estabelecimento, que você tirou 1. Agora imagine uma vigilância sanitária vem e você tem uns formulários que tem que ser preenchidos e datados todos os dias. E tem que ser pelo chefe da cozinha. O chefe executivo tem que ter curso de higiene local, tem que ter cursos de nível 3, inclusive para alergias. Isso é muito importante. Aqui a gente é muito preocupado com isso. A pessoa pede comida, você tem uma alergia? Fala, não que eu saiba. Lá as pessoas têm um cartão, né? Ela já manda o cartão para a cozinha. Tá fulano. Você tem que fazer toda uma mudança de estrutura, tudo de novo. A pessoa tirar tudo que tem farinha, porque a farinha ela é muito fina, ela fica no ar. Então você tem que trocar panelas, trocar ambiente, higienizar a área. Não dá aquela cruzada. Faz a contaminação cruzada. E eles são muito, muito vigilantes sobre essas coisas. Porque dependendo seja da alergia, a pessoa morre, não dá tempo de chegar o seguro. Não dá tempo de chegar o SAMU, né? Que chama o SAMU. Aqui é SAMU. Não dá tempo de chegar nem o SAMU, não dá tempo de chegar o resgate no local. Uma pessoa, se ela tiver alergia a castanhas, por exemplo, o amendoim, que é o mais rigoroso, ela morre em menos de 2 minutos, que vai fechar a glote, se ela não tiver a caneta, morre ali. E nós tivemos, acredito eu que foi em 2014, quando a Francisca nasceu, num nosso restaurante chamava Zia Vitalia, que era justamente a tia e a filha que tinha o mesmo, e nós não trocamos, deixamos o mesmo nome, que era um Aicate, e fazia 18 anos que o restaurante estava, era um sucesso. Puxa, nossa, estou erguendo aqui. 18 anos lá. E com isso, o que a gente decidiu fazer? Então, a gente decidiu aprimorar esse conhecimento, buscando o conhecimento, buscando o desenvolvimento. E então, lá a gente tinha uma facilidade muito grande. Nós tivemos muita dificuldade. Mão de obra. Se eu precisar fazer uma reforma no restaurante na Inglaterra, eu faço em uma semana. Eu contrato uma pessoa, ele traz o time todo para fazer do final ao acabamento. Aqui você tem que ligar para um, implorar para o outro vir, o outro vem. Eu não quero esse serviço. Eu começo, não termino. Tem que ir de domingo? E interessante que eles pedem a chave lá. Fala assim, se tem problema de ficar depois do horário, se tiver, por exemplo, que nós temos aqui, se o pessoal vem nessa parede do fundo, nós temos abafamento de som. Então, eu poderia trabalhar aqui 24 horas, a noite toda, se eu não incomode nenhum vizinho. Porque depois das 6 horas não posso fazer barulho. Então as pessoas entram no seu restaurante, elas constroem tudo do jeito que você precisa em uma semana. E eu falei, legal. Perfeito, eu já tenho essa estratégia, já tenho esse conhecimento, a gente já abriu o restaurante vários nessa possibilidade. Eu conversei com o dono, peguei a chave e falei, em uma semana máximo, 2 estou aberto. E demorou quase que 2 meses e meio só para eu conseguir um CNPJ. Eu lembro que nós temos, você viu que eu tenho no bar, eu fiz uma parede de tijolo à vista que tem... Eu acho que não tem nem 80 tijolos ali. Eu tive que implorar de joelho para alguém fazer aquela... Vem, faz, pelo amor de Deus, vem e faz. Falei, não, a gente não faz esse servicinho pequeno assim, não, servicinho. Então É complicado. É complicado. Não é que, eu acredito que não é por causa da falta de profissionais, mas é pela prioridade que eles têm em pegar serviços que realmente vai valer a pena. Exato. E aqui, Rio Preto é o berço da construção. Então, diariamente, só de andar nas ruas, nós vemos muitos prédios, né? Vemos muitas construções. Então, é por aí mesmo. E conta para nós
O que levou você a empreender? O que te motivou a empreender no setor alimentício no Brasil? No Brasil. Tudo começou com uma... Eu não sei, nada envolvido com religião, mas eu tenho certeza que você acredita, todo mundo deve acreditar em profecia. Não, sem conotação religiosa, sem nada. Quando eu nasci, na cidade de Campinas, a minha mãe... É uma história bem mais longa, eu acho que a gente tem pouco tempo, mas a minha mãe me teve como mãe solteira. Eu sou filho de mãe solteira. E ela tinha 15 anos, era uma menina. E ela era babá em Campinas. E ela foi descobrir que estava grávida já, passou muito mal, foi pro médico e falou assim, essa mulher está tendo um filho. Vai nascer. Vai nascer, tá exatamente. Nascendo. E o meu padrinho, ele era chefe de um restaurante, um maison, em Campinas, um restaurante francês. E ele me pegou, levantou no alto, como se estivesse levantando o Simba, né? E ele pegou e falou pra minha mãe, esse menino tem uma cara de chefe de cozinha internacional. Gente. Um bebê. Profecia. Chefe de cozinha internacional, esse moleque vai ser um excelente chefe. E eu falo assim, gente, como é que as coisas podem ser desse jeito, né? Porque eu não conhecia essa história até eu voltar agora pro Brasil. Olha Conversando só. com a Inês, sabe que a gente te ama pelo tudo que você fez por nós. Quem é Inês, gente? A Inês, minha mãe trabalhava com ela em Campinas. Sim. Então inclusive eles ajudaram a escolher o meu nome. Uns queriam Ricardo, outros queriam André, outros queriam Michael, outros Jackson, mas ficou André Ricardo. Ficou André Ricardo. Não ficou André Jackson, não. Não ficou, não. Au! Mas o au sai, né? E eles ajudaram muito nesse quesito. Na escolha do nome, e principalmente que quando ela descobriu que eu era chefe de cozinha, ela falou assim, gente, meu padrinho não é vivo mais, morreu há muitos anos, eu não o conheci, a não ser naquele momento onde eu realmente nem lembro o que aconteceu, mas ele realmente profetizou ali que eu seria um chefe de cozinha internacional. E passou-se as águas, mudou-se o caminho, e olha eu na cozinha lá na Inglaterra. E foi interessante porque a cozinha ela é uma paixão, ela conquista. As pessoas que tentam fazer culinária por dinheiro, elas desistem. Mas as pessoas que fazem dinheiro por amar a elas são bem-sucedidas, elas vão longe. E fincam raízes. Ficam raízes e elas acreditam. Então, depois de 18 anos com restaurante na Inglaterra, eu cheguei no Brasil, minha esposa falou assim, ó, procure qualquer coisa menos cozinha para você fazer, porque você está num momento de cura justamente ocasionado pela cozinha, pela sua profissão. Falou assim, que você volte no futuro, que você cozinhe para alguém que você quiser, mas agora é o momento de você simplesmente procurar outra coisa para fazer. Eu falei, o que eu sei fazer, além de cozinhar? Eu falei assim, sei contar piada, sei comer fazer... o que faz. Exato, eu falei assim, eu tenho uma facilidade muito boa de ensinar, eu gosto de ensinar. Eu tenho, assim, aquela dom gratuito, eu aprendi de uma forma gostosa, eu aprendi a amar a culinária por pessoas que realmente me introduziu. Tem uma pessoa que hoje ele está no Brasil, um italiano, um sardo, que ele me introduziu nessa área, me ajudou a apaixonar-me pela culinária e me ensinando, inclusive, a cozinhar muitas coisas, que é o Zio Aldo. Espero que você esteja assistindo, Zio. E hoje ele está no Rio Grande do Sul, tem um restaurante lá no Rio Grande do Sul. E ele para mim, ele é um mentor. Eu falo assim que ele, para mim, não é um tio, né? Que eu chamo ele de Zio Aldo sempre, mas ele fez um trabalho de pai. Ele ajudou a gente a conquistar o primeiro restaurante, que inclusive era do irmão dele, um sardo também. E ali a gente foi conquistando, aprendendo, e eu aprimorando, estudando e melhorando. Quando eu cheguei no Brasil, eu corria desse negócio. Aí o pessoal, ou vem cozinhar em casa, ou vem fazer uma pizza, ou vem falar assim, André, você precisa abrir um restaurante. André, você precisa espalhar isso aí com o pessoal. André, você tem que dividir isso com alguém. Eu falei assim, gente, vocês já estão comendo de vida, fique quieto, não me arrume rolo. Eu falei assim, a esposa não quer mais. Eu falei assim, se vocês souberem de alguma coisa, vocês me avisam. Me avisa. E esse amigo ficou toda vez que, eu vi, Adriana, é culpa sua, você sabe disso. E ele encontrou aquele ponto. Quando eu entrei, eu vi aquelas colunas de madeira, eu falei assim, não é o melhor local. Eu sei que ali não é um lugar para restaurante, mas para mim, eu falei assim, era o melhor prédio, era a melhor estrutura. Eu falei assim, ela combinava com o que eu tinha em mente. Eu já comecei a visualizar o que estava aquele contexto ali dentro, aquelas colunas. Eu falei, vou desgastar essa coluna, vou lixá-la, vou pintar. Inclusive, Vilma, eu tenho muito isso. Todos os meus restaurantes,
tem as minhas mãos. Tem um pouco de você. E completamente a parte da construção, pregos, madeiras, tinta, pintura, tudo. Se passasse 6 horas da manhã na frente do salão, eu estava lá pintando a estrutura, pintando o chão, pintando a parede, fazendo o que ama. Porque eu costumo dizer para a senhora, eu não trabalho nenhum dia da minha vida. Eu me divirto fazendo aquilo que eu amo. Porque quando eu cozinho, além de colocar toda aquela paixão, eu faço realmente uma coisa que eu amo. É como se eu estivesse num play center. E cozinhar, principalmente quando a pessoa me pede alguma coisa relacionada a peixe, frutos do mar, porque essa é a minha melhor assinatura. Eu amo fazer frutos do mar, porque ele exige muito mais eficácia do trabalho de um chefe. Não é só você socar tudo, jogar tudo numa frigideira, ligar o fogo e estar pronto. Ali. Exato. Colocar um tempero baiano ali no meio. Tem coisas muito fáceis para fazer, por exemplo, vamos dizer que para fazer uma pasta em 7 minutos, a gente pega um macarrão em uma pasta chuta, que esse macarrão mais... O macarrão de mercado, seco mesmo, nada de... Você jogou ele numa água fervendo, em 7 minutos ele está pronto. E o desafio é você terminar o molho antes daquela pasta ficar pronta, porque se ela exige 10 minutos, você tira com 7, ela finaliza no molho. Para fazer um molho, um ragu, que é o nosso conhecido bolonês, você faz uma pasta em 7 minutos. Meus filhos falaram assim, me leva no McDonald's. Eu falei assim, eu vou fazer um fast food para vocês. Fazia um belo de um steak, de uma carne e uma pasta ao sugo, fazendo tudo do zero. Que delícia. Então você faz o que ama. Então não é simplesmente que você fala assim, eu vou ter que cozinhar. Eu acho que eu tenho mais dificuldade de fazer arroz e feijão, apesar que o João Pedro está assistindo, filho, te amo, você sabe disso. Ele ama meu arroz. Porque até fui fazer um arroz outro dia desse por um cliente, ele falou, o teu arroz é duro. Eu falei assim, meu Deus do céu, foi assim, um arroz, uma técnica francesa, um nacré, e ele falou que o meu arroz é duro. Isso machuca, mas vocês veem que nós chamamos de barreira cultural, né? Então essas coisinhas machucam a gente. Mas até desconhecerem tudo. A cultura é diferente. É cultura, gosta de papo. É diferente. Nós tivemos uma pessoa que inclusive ela vai começar a alavancar um restaurante agora pra gente. Ela comeu o macarrão e falou assim, esse é o ponto da pasta mesmo, do macarrão? Ele é durinho assim mesmo, né? Eu falei assim, ele é durinho. Foi claro que eu sempre pergunto, falei assim, olha, pede um risoto, falei assim, você quer um risoto mais cremosinho, que nem o pessoal faz aqui? Aquela papinha de passarinho que eles dão, ou você quer que eu faça um risoto mais al dente, original, mais a milanese, assim, porque realmente, eu falei assim, existe algumas diferentes. Porque se você vai em Milão, você consegue equilibrar o risoto como se fosse uma torre, porque ele não é tão mole, não é tão... compactado. Não é tão aquela coisa de molho que tem que ficar todo esqualhado, espalhado, né? Tem que ficar todo espalhado. E isso sim, você vai fazer assim com um pouco mais de sugo, molho para servir com uma carne, que eu acho que isso é só no Brasil que fazem, só servir filé mignon, um belo ribeye, um entrecoto. Eu preferiria uns vegetais à mediterrânea, umas batatas sauté, umas coisas. Só que aqui é a cultura daqui, eles comem tudo com risoto. E nós vamos aprender tudo isso com você. Espero, porque eu coloquei, a esposa mandou tirar. Não vai botar isso aí não, vocês não é não, isso. Tem que colocar. E olha, vamos já mandar uns beijos pro povo aqui. Alô, você que está nos assistindo, um beijão, um beijão. Então você vai mandar beijão, sabe pra quem? Para Roseli Vitorino Santos. Roseli Vitorino, direto de Londres, da cidade do Purley. Um beijão. Roberto Miranda, nosso querido Roberto Miranda, você é o autor por trás de toda essa peripécia. Um abraço e um beijão. E você vai ficar sabendo do cidadão médio, que é nada mais, nada menos que o nosso cabeludo, querido Derek Ovidio. O Derek tem um nome enjoado, né? Muito. Você tem que ver o irmão dele. Derek. O irmão dele, me corrija se estiver errado, Derek. Pyron. Pyron? Olha só. É Python ou Pyron? Pyron. Não com C. Pyron. É com Y? Não. Com I? Pyron. Mas com R, usando um R. Com R. R. Sim. É tudo chique, Derek, Pyron, a noiva Yasmin. E olha lá, o Robertão disse, grande empresário esse meu amigo, ótimo papo. E o cidadão médio pergunta, morrendo de vontade de conhecer esse restaurante. Semana que vem eu vou lá com a minha loira. Olha só. Isso aí. Espero que ele não se incomode de eu servir também uma loira gelada para ele, também um chopp gelado. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Olha, e a Roseli, saudades da sua comida, hein, André? Eu sei que a gente já cozinhou muito junto, né, Rose? E a Rose é Brasil ou é fora? A Rose, ela tá em Londres. Tá em Londres? Isso.
Vem pra cá, Roseli, vem pra cá, Roseli. Pega um jatinho e vem pra cá, no restaurante aqui do nosso querido amigo. E o local 17, também, nosso querido Derek, tá pedindo para todo mundo compartilhar, curtir, etc. E também se inscrever. E ele ainda pergunta, qual é o prato mais vendido na casa? Hoje, o nhoque. O nhoque tanto sorrentino quanto o quatro queijo, que é o quatro formaggio. E o ragu é mais tradicional, mas o nhoque sorrentino... O que é o sorrentino? Conta aí para nós. O nhoque sorrentino, ele é um prato mais... Tanto que a gente colocou ele na ideia dele ser a sensação vegetariana. Da casa. Vegetariana. Porque a gente faz aquele cestinho, que sim. que isso seja muito comum, devem ter visto. Aquele cestinho com a massa de pizza, aí eu coloco ali um rosmarim, um alecrim, coloco um alecrim, um salzinho, um azeite naquela cestinha. Fazemos aquele sugo tradicional. Pessoas, é o seguinte... Nada contra aquele tomatinho lá que a gente vai no mercado, que chama tomate italiano. Italiano, aquele redondinho? É isso, ele parece aquele perinha. Sim. Ele sim, só que assim, o nosso soio, nossa terra brasileira, ele vai produzir um pepino, o pepino ele vai ser mais ácido, ele vai produzir um tomate, ele é um pouquinho mais ácido. O tomate o italiano, que é o conhecido como San Marzano, ele é doce, então ele é bem docinho. Então, quando as pessoas falam assim, tem que colocar açúcar no molho, não me faça essa barbaridade. Em alguns lugares da Itália, eles colocam uma colher de mel. Olha Eu acho que mais na região sul, tradicionalíssimo deles. Mas o próprio fruto do tomate, ele já tem muito açúcar. E a cozinha internacional, e qualquer casa italiana, de qualquer nona que você for lá, aquela senhorinha lá, ela vai cozinhar, ela vai fazer uma preparação antes de fazer isso, um maripoá, que é a junção da cebola, alho, salsão e manjericão. E esses vegetais, junto do tomate, ele elimina muito açúcar. Que legal. Aí você vai colocando o que? Vai apurando com sal para tirar o adocicado. Então não precisa colocar aquele... Ou melhor, vem experimentar o nosso, assim fica mais fácil para vocês. Não se preocupe. E lá vai ter história também. Não deixe a Dona Maria cozinhar, traga o Il Capone. Isso aí. E a Roseli falou que tudo que você faz é com amor, que você é um excelente chefe, falou que te ama. E depois, na sequência, vem a Yara. Abraços, tio André. Nossa, quanto tempo não veio a Yara. E apareceu a Yara Rodrigues, né? Linda foto. E ela é Brasil ou é fora do Hoje Brasil? ela está no Brasil. Está no Brasil. Mas ela já teve a oportunidade de comer muito dos nossos pratos. Teve sim. Que legal. E tem aqui outra, olha aqui, o Gabriel Souza, pessoa incrível e maravilhosa, uma das melhores pessoas que já conheci. E que Deus te abençoe, André, muito nessa obrigado, nova Gabizão. fase, abração. O Robertão voltou, mandando abraço para nós. Agora o Breno Magalhães, grande chefe, André, o prazer de ver de perto, né? E abração para Jaraguá, Goiás. Atenção, Jaraguá, Goiás, um abraço para vocês. Olha o caminhão do ovo passando na porta da sua casa. E o Rodrigo Simbron, sou fã desse cara, meu amigo. O Simbron, nós temos uma história muito legal. Que legal, que legal. Nós estudamos junto, entramos na faculdade de Dom Pedro, que olha, afinada Dom Pedro. Nós nos conhecemos lá e por pouquíssimo tempo já foi justamente naquele ano que eu estava saindo, a gente estava indo embora do Brasil. Esse menino Breno, tem um coração de ouro. E ele foi um dos meus alunos. E o Breno, você vê que a pessoa é genuína quando ela realmente ela apaixona pelo que ele vai fazer. E eu tinha o desafio de transformar o Breno em um chefe de cozinha, ou de preferência um pizzaiolo, em 2 meses. Aí acabou acontecendo alguns outros casos com as outras sessões da cozinha, que a gente consultoriava o restaurante, a gente já entregava os profissionais formados. E eu acho que eu falo assim que foram 2 valiosos certificados que eu assinei, foi para ele e para a moça que trabalhava com a gente também, não sei se sabia, está assistindo aí também. Excelente profissional, chama Bia Yasmin, se eu não estiver enganado. E eu assinei o certificado dele com um amor tão grande por esse menino que eu falava para ele assim, volta para o Brasil, abre uma pizzaria e você pode me chamar que eu vou lá para abertura, para tirar foto com você, porque a tua pizza hoje ela é top.
Top Que 10. coisa linda. E o Breno Magalhães está aqui ou fora do Brasil? Hoje ele voltou para o Brasil. Voltou, inclusive, vai casar agora, voltou para casar. Convida a gente, Breno. Manda Olha os convite vestidos de que a gente noiva. vai. Vestido de noiva. Ela já tem? Vai casar logo? Se não for casar logo, vem para cá escolher o vestido de noiva dela. Agora vamos que vamos, porque eu quero que todos vão lá conhecer o restaurante do André. Quem é de Rio Preto, vamos fazer uma graça aqui? Vamos lá. Quem é de Rio Preto, que está aqui nessa live, coloca assim, eu quero ir. Depois a gente vai sortear aqui, ó, um prato bem bacana. O chefe aqui que vai falar o que ele vai presentear. Pode ser, André? Concorda? Está marcado e assinado embaixo. Coloca aí, Derek. O meu, Derek. Escreve eu aí, Derek. Coloca aí, eu quero, que depois, vou dar um print aqui para não sumir, que some a conversa, depois a gente não acha. Ou senão, aqui ou lá no Instagram, a gente vai juntar os dois, tá bom? E vamos lá, gente, tem tanta pergunta aqui. Então, olha, quais estratégias, né, você utilizou para se posicionar aqui em Rio Preto? Porque Rio Preto é o berço da gastronomia. Nós temos grandes casas, eu falo comidaria, né? Tem grandes restaurantes nos shoppings, você anda nas ruas principais, são muitos. E a gente diz, o sol nasceu para todos. Então, quando você tomou essa decisão, eu vou abrir um restaurante e eu quero massas, eu quero algo diferente, você pensou em ter esse diferencial? Colocar ali o seu dedinho, a sua pitada? Sim, foi interessante porque, como nós dizemos desde o início, a gente não tinha intenção de abrir restaurante, mas a gente é apaixonado em comer. E eu fui em vários lugares, não me entenda mal, fui em muitos lugares bons. Assim, a gente sempre... É difícil, Vilma, porque você tem um certo olhar mais crítico. Você jamais vai ver... Eu acho que a gente nunca fez uma avaliação ruim de um restaurante. Se a gente não gosta, a gente não faz avaliação nenhuma. Seja do atendimento, seja da comida, seja do que for. Mas alguns lugares que são bons em Rio Preto, nós fomos mal atendidos. Alguns lugares que era muito... que a comida também não era... o serviço era muito bom. Então, havia sempre uma certa... Talvez a nossa expectativa estava muito à la europeia. E a cada lugar que nós íamos, havia umas certas exceções, assim, olha, isso não é para nós, não dá. E o meu filho, ele ama comida. E, por sinal, o João Pedro, ele ama muito a comida italiana. E ele é apaixonado em pizza. Se você deixar, tanto que na escola, ele comia pizza todos os dias. Pessoas, vocês não entendem o que é alimentação na escola no Brasil. Aqui eles fazem arroz e feijão no almoço na escola. Apesar que meus filhos falam assim, pai, tem arroz e feijão na escola. Como pode? Lá eles dão sanduíche para as crianças. Eles dão pão. Aqui é mais saudável também. Muito mais, mas muito mais, viu? Mas muito mais saudável. Na minha época era sopa. Eles davam... Nossa, eu lembro de escola, quando eu tinha um macarrão com salsicha. Já estava no sangue, você viu? Estava no sangue. Tá. E as crianças comem sanduíche, comem só porcaria na escola. E aqui... tem um trabalho nutricional, tem nutricionistas, isso não tem lá. Na Europa é cada um que se vira com o seu lanche ou então come o lanche que eles estão oferecendo na escola. E o meu filho, ele falou assim, pai, não tem um lugar decente para comer uma pizza aqui, todo lugar que eu vou eu não gosto. O lugar mais próximo da pizza italiana que nós fomos, que é muito próximo daqui, por sinal, ele falou assim, tem muito molho. Eu falei, quer voltar lá? Ele falou assim, mas tem muito molho, a pizza fica pequena para mim, eu queria comer duas, a mamãe não vai deixar eu comer duas, e não sei o que tem. Ele falou, por que você não compra um forno para casa? Eu falei, eu vou atrás de um forno e faço a pizza para você, porque os meus filhos, assim, existe hoje uma nova sensação no mundo. A comida italiana, ela é uma comida muito difundida, já foi a comida mais famosa do mundo. Hoje, dentro da Europa, é a espanhola. Eu acredito que ela está no ranking de primeira comida. A comida mais bonita é a francesa. A francesa é luxo, é classe, é beleza. Tanto que você sai no restaurante francês, McDonald's, onde está você, meu filho? Você não enche. É aquela coisa assim mesmo, degustação, aquela coisa bem degustação. Sim. Você fica apaixonado com os molhos, os sabores de um aligro, de um poivre. Você vai fazer aí uns molhos de uma redução de vinho tinto para fazer um jus sauce. É fantástico.
Só que aí veio aquele pedacinho de carne minúsculo. E eu sei que aqui, eu acho que a maior dificuldade aqui do Brasil é a quantidade de comida, porque ainda a cultura da comida, ela chama-se energia. Eu fui num lugar aqui que eles servem várias comidas. Mas, viu, meu Deus do céu, era cada prato. E eu falei assim, gente, eu tô na era de Pedringstone, aqui é Flintstones, aqui assim, pessoas comeram, mas muita comida. Arroz, macarrão, tudo e junto, pasta, misturado. e lasanha, e Batata pizza, frita. sushi junto. Eu falei assim, eu falei, Marco Polo, comecei. Olha, tudo junto. Tudo junto misturado. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O Adriano Costa. É esse. Ele está dizendo aqui, ó. Deus abençoe, meu amigo chefe de Rio Preto. E depois o Ezequias disse o seguinte: eu estou no Goiás, hein, mas estarei em breve aí. Então vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Esse menino aí, o Ezequias, nós abrimos depois de... Eu fiquei 3 anos afastado por causa da saúde. Fiquei 3 anos também afastado dos restaurantes e tudo. E eu falei pra minha esposa assim, acho que chegou a hora da gente trabalhar menos, né? A gente tá ficando mais velho, trabalhar menos. Vamos abrir um bistrô? Ela falou, mas você é tão contra? Eu falei assim, não é porque chama bistrô que eu vou cozinhar comida francesa. Posso continuar cozinhando comida italiana, fazendo. E outra, a gente fazia um apanhado muito britânico. Porque você tem que pegar a comida e traduzir para aquelas linhas de degustação do local. Então você vai, a mesma coisa que a gente está se reaprendendo, se reinventando em Rio Preto. Porque a gente está pegando aquilo que nós conhecemos e estamos fazendo algumas novas notas de conhecimento, que é até diferente para mim, porque o meu palato, a minha paleta de sabores, ela foi transformada de uma forma de insumos. Aqui os insumos é um pouco mais complicado, mais difíceis. E esse menino, ele foi um dos construtores que construiu para a gente um bar. Que era como o que eles usam aqui, não era um container, mas tinha que ser tudo dentro de um container para fazer dentro de um viveiro de plantas. E ele passava a noite inteira, madrugada dentro, trabalhando. E pensa num profissional que era fantástico. Foi uma grande perda da Inglaterra quando ele decidiu voltar. Mas ele voltou bem, graças a Deus voltou com a família. E eu prometi que quando eu viesse ia fazer uma visita. Estou vivo ainda aqui, então eu vou fazer essa visita qualquer dia. Isso aí. E de preferência que venha primeiro para cá, né? Com certeza. Mas fizemos muitas amizades ali, conhecemos muitas pessoas. E falar em amizade, como é morar quase 20 anos lá na Europa, agora você veio dar continuidade aqui em Rio Preto, e aqueles amigos que eu tenho certeza, do jeito que você é, e a tua linda esposa deve ser assim também, como é deixar amigos lá, essa saudade, apesar que hoje é por câmera, mas aquele contato, né, a italianada, o povo, é bem caloroso, não é? Assim, na questão ali mais vívida da Itália, Espanha, eles são muito, vamos dizer que eles são muito abertos. Assim, o inglês, ele é muito fechado. Ele é mais assim, não me toque, não me rele. Na verdade, assim, existe nós temos que desenhar uma trajetória junta para que eles abram uma porta para você. Confiança, não é? Para construir uma confiança com eles leva-se muito tempo. Para quebrá-la, basta um simples erro. Mas para construir, leva-se muito tempo. Demora. Vou até te contar uma rápida história. Nós tínhamos um cliente, Mr. Foster e família. Eles vinham 3 vezes na semana no restaurante. Eles vinham 2 vezes no almoço e com a família na janta. E eu falava assim, Aline, nossos clientes são amigos. Nós nunca tivemos um número, Vilma. Então, as pessoas que nós conhecemos, se você já vê a relação que nós estamos criando com a Adriana, com a Rosemary. Eu falei, Rosemary tem nome de alecrim, né? Rosemary, que significa alecrim. Ah, é? Que é Rosemary, que é em italiano, e o Rosemary, que é em inglês, que nada mais é que o alecrim. Que legal. E o nome é lindíssimo, né? Minha irmã é Rosemary, vou chamá-la de alecrim, tá, Meiroca? Que é o perfume, né? Olha que perfume. Ó, irmã perfumada. Então a gente já está construindo esses pequenos tijolinhos aqui. E é legal, porque eles já vêm, já chamam a gente por nome, já abraçam. Então tem essa coisa calorosa. E todos os clientes que nós deixamos na Inglaterra faz falta. A gente começa a falar dos nomes. São pessoas que no dia de aniversário vinham nos ver. Eu tenho uma cliente, essa história é fantástica. Nós estávamos justamente construindo esse bistrô e ela veio com um carrinho, que ela precisava de um carrinho para se locomover, com 70 e poucos anos. E ela falou, vai, abre essa porta. Eu falei, a senhora pensou que a senhora vai, dona Pintinho? Ela olhou para mim, você me chamou de quê? Que é Chicky Chops. Ela falou assim, você me chamou de quê?
fechou aquela expressão. Eu falei, ixi, eu acho que deu errado. Eu falei, eu te chamei de Tiki Chops, porque você é muito tique. Eu falei assim, que significa na amada que é Dona Pintinho. Essa mulher começou a gargalhar de um tanto. Eu falei, ufa, passou. Eu falei, ufa. Eu falei, tá salvo. Ainda bem que eu não falei besteira. Porque, e ela introduziu muita história na nossa vida. E hoje ela se chama de Tiki Chop Clan. Ela levou a família toda, ela manda o cartão de Natal com a família. E ela me convidava para comer castanha e tomar um chá na lareira após o dia de Natal com a família dela. Então, você vê que essa relação... É uma intimidade, te juro, vimos que a primeira vez que nós chegamos, parecia que a gente estava chegando num filme. Naquele castelo, aquela rua longa, assim, aquele jardim de flores e plantas dos dois lados, daquela casona lá no fundo. Eu falei, eu acho que eu estou no endereço errado. Porque a Tiki Chops, ela é tão simples, tão frugal, porque o inglês é muito frugal. Ele não precisa ficar... Ele não fica aparenta, não se aparenta. Você chega no supermercado, eles estão lá de pantufa e roupão. Que eu acho o máximo aquilo. Eu falei, gente, o pessoal é muito frugal. Você chega na Itália, Gucci, o pessoal vai na praia de scarf, como é que chama aquele? De cachecol, com 40 graus, porque é bonito, faz parte do vestimento dele, com aquela calça meia canela, com aquela meia longa e um mocassim andando na areia da praia. Eu falei assim, Aline, a gente perdeu essa vibração dessa... Então é dois mundos completamente diferentes. Agora, na parte do inglês, ele já era muito assim, muito frugalzão. E a dona Pintinho, ela se tornou uma amiga fantástica da família. Que legal. Até pensei nela hoje de manhã, eu falei, eu preciso ligar para Tiki Chops. Eu ligo para ela assim, dona Tiki Chops. Porque geralmente você chama uma criança assim. Você falava assim para a criança assim, você é muito tique, né? Você é muito... Espevitado. É isso. Espevitado. Então, porque tique justamente é a bochecha, né? Uhum. E quando você coloca o Tiki Chops, é justamente a senhora, um pintinho. E esse tempo que você ficou na Europa, o que foi primeiro? Você primeiro ficou na Itália, depois na Inglaterra, ou teve um outro país, uma outra cidade? Conta um pouquinho para nós. Primeiro Itália ou Inglaterra? Eu saí daqui direto para a Inglaterra, para ficar 30 dias na Inglaterra. A minha estadia na Inglaterra ela era para ser muito curta, mas eu fiquei apaixonado no primeiro dia. E é lindo? Não só lindo, mas a questão da educação que aquele pessoal tinha. Eu cheguei no aeroporto, no Heathrow, e a pessoa da agência aqui falou assim, na Inglaterra não neva, tá? Fica tranquilo, mas se prepara que é muito frio. Eu vi, mas deu uma nevasca. Eu falei, mas deu uma nevasca que eu fiquei alucinado com tanta neve que tinha, e eu falei assim, bendita, disse que não tinha, que não tem neve aqui. Eu falei assim, estava bem agasalhado, peguei um táxi, falei, eu preciso ir para esse endereço. Eu falei assim, eu te levo até lá, que era uma escola onde eu ia passar um tempo na escola. E eu cheguei nessa escola, eu falei para ela assim, olha, eu não tenho onde dormir essa noite. Eu falei assim, eu tinha uma pessoa que ia receber, que era uma casa de família, mas eu perdi o contato com ela. Ela falou assim, eu vou te arrumar uma família fantástica, que é a tua cara. A pessoa na escola me arrumou. Tanto que eu chamei ela muito tempo, até ela é falecida, chamava ela de Mama Joyce. Uma paquistanesa fantástica. Ai, gente, que lindo. bem, já viu aquela Vovozona, o filme da Vovozona? Sim. Era ela escrita. Gente. E o marido chamava Kevin, que era um inglês, de família inglesa, um pai inglês e a mãe indiana. E ele saiu um indiano loiro. Gente, que era um barato, muito diferente, e de nome Kevin. E eu fui para casa deles, e eu me senti em casa, eu achava como se eu fosse o Darren e a Sharon, como se fossem irmãos mesmo. Que então lindo. A gente começou a criar. Ele falou assim, para chegar na casa deles, eu perguntava com aquele inglês bem barato que eu tinha. E acabar de perguntar, você já foi falando inglês? Mas muito barato. Eu achava que aqueles 5 anos que eu tinha de inglês aqui, vou chegar lá, vou arrasar. Vou chegar lá, vou... Nossa, e o ouvido, hein? E sem contar a diferença, né? Porque meu filho fala muito, né? Fala assim, pai, lá nas aulas de inglês lá, o pessoal fala assim, eu quero water, eu quero um little. Eu falei assim, filho, é porque aqui ele é americanizado. E falei assim, tem a diferença que nos Estados Unidos, se você vai pegar um Michigan, eles vão puxar um pouco mais. Se você vai para Nova York, o inglês é um pouco diferenciado. Então, o que mais vem para o Brasil é o americano sulista. E falou assim, então, o inglês é a mesma coisa. Do norte eles falam numa acentuação, do sul numa acentuação. E nós estávamos no oeste de Londres, que era puxado mais, que a gente chamava de caipiras.
Então nós éramos os caipiras do countryside. Então o pessoal de Londres tirava muito sarro da gente, por causa daquela meio Adele, sabe? Aquela coisa meio puxada, daquele inglês bem. Eu acho muito bonito o inglês britânico. E a critério de chegar lá e ouvir aquilo e ter que entender o que eles estavam falando, ardeu bastante no início. Mas esses desafios fortaleceram mais. Porque quando eu fui trabalhar numa cozinha, trabalhei numa cozinha que era um chefe italiano que só falava espanhol. Aí tinha 3 brasileiros, um português, um grego, um kosoviano e um albanês. Olha só que hegemonia, eu acho que chama, né? Que é uma coisa bem homogênea, muita raça junto. É homogeneia. Aí, então cada um tinha um sotaque. Aí você não aprende só o inglês de um lado, você aprende o sotaque geral. Eu acho que o que o pessoal mais fala que comenta, porque é muito diferente, é o sotaque indiano. Por causa que eles trocam muito a letra do P por B. Então tem aquele som bem fonético de B. E a língua inglesa, eles não aprendem a falar A, B, C. Não, ele é A, B, C, D. Então eles falam a fonética. A criança aprende a falar. Uma criancinha fala assim, como é que você chama? Edward, como é que sua letra? Parou. Cadê o ABC? Falei assim, eu estudei isso na escola. Então eu falei assim, lá não existe essas coisas. Então eles aprendem, eles ensinam a criança a fonética. E meus filhos, ao falar, eles aprenderam a fonética. A criança sai do Brasil, vai para a escola, eles ensinam a fonética. É tão interessante que em 6 meses, a criança que saiu com esse puxado nosso, que nós temos o vício do tia, não falamos o T, não falamos o D, falamos dia, bom dia, que é som de G. Uhum. Aí você vai falar na língua inglesa, por que essa pessoa está falando, o que é o negócio, né, da questão da coceira, que é eating, né? É eating, tá? Eating. A gente comer na eating, não é eating. Não é eating. Tem muita diferença. Conforme a pronúncia está falando outra coisa. E eu chegava, né, no cliente e falava assim, are you eating the same thing? Eu falava assim, não tô com nenhuma coceira hoje, não. Não, eating. Eu falava, eating. Aí eu falava assim, você escreve isso para mim, por favor. Eu colocava na gibeirinha assim, e lá atrás do bar ficava repetindo. E eu vi que aprender. Eu vi que em 6 meses, eu falei assim, tinha melhorado aquele inglês, né? Porque a fonética é muito diferente daquilo que você estuda na escola, uma vez por semana. Aqui no Brasil, chega lá, é raça. E ouvir e praticar melhora muito mais rápido. Com certeza. E você que continua assistindo aqui, tá todo mundo plugadinho. Se você está aqui em Rio Preto, também se estiver no Goiás, pode, tá? É só colocar eu quero, se for sorteado, você vem. Então, quem quiser ser sorteado num prato fantástico aqui que o André vai falar, você escreve aí eu quero. O Derek vai tirando o print, porque depois some toda a conversa aqui. E nós já estamos há 1h40 conversando. Tudo isso já, já passou. Nós temos muitas coisas para falar, mas eu posso falar daquele projeto? Claro que sim. Gente. Projeto. Como que é? Atenção, Black River. Como que é? Gente, vocês vão continuar ouvindo muitas histórias ainda num projeto maravilhoso que nasceu na minha visita com o Dr. André, chefe de cozinha Made in Europa. E você não sabe o que vai acontecer. Nós temos um quadro para estrear com o poderoso chefão aqui, o Mr. André, chamado Os Forasteiros. E como que vai ser esse quadro? Saiu bem ou não? André? Saiu? Os Forasteiros. Conta como que vai ser esse quadro, André. Conta para esse povo. A ideia é trazer, quando a Vilma estava dizendo desse projeto de fazer o podcast itinerante. É itinerante mesmo que chama? Itinerante. Até parecendo que eu estou com o Itin de novo. Olha lá, o Itin Saindo do estúdio, indo ao local onde terá o quê? Conta e pra hoje nós. o Willy Capone, ele está trabalhando nesses passos assim de, vamos dizer assim, não é preguiça, gente, não é preguiça. Eu estou me protegendo para não perder energia. Como dizia lá o negócio do Chapolin, é para evitar um pouco da fadiga. E a gente estava falando justamente de trazer essa ideia para falar sobre um pouquinho dessa vida na Europa, abrir possibilidade, porque nossa cidade está cheia de forasteiros. Pessoas que vieram da Ásia, vieram da Europa, dos Estados Unidos. Conheci agora recente uma pessoa que veio da Austrália. E tem gente, Vilma, de todos os cantos. Falar um pouquinho disso aí e também trazer um pouquinho da minha culinária. Cozinhar para vocês ali no local. Vocês que vão estar distantes, vão ficar só
Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, gente, não tem nada, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa mais branda, que eu amo todo mundo. Mas eles falam assim que o pessoal judeu ele é muito seguro. E na Inglaterra tem muita comunidade judia. E o judeu ele tem a orelha um pouco mais avantajada e a testa mais pelada, os homens. E o pessoal fala assim, porque eles não gostam de gastar. Toda vez que você fala assim, quanto custa, ele assim, pada, how much? Então ele fala assim, então você precisa saber o preço, entendeu? O preço. É claro que em tudo tem um certo preço, tem um certo custo. Pada, daí how pela much? a testa. How much? E pela a testa, Pela testa. Meu Deus, quanto que custa? Custa barato. E fala baixo. E fala baixo, fala piano. E essa ideia do forasteiro é justamente trazer e dar a oportunidade de outras pessoas também de vir contar um pouquinho da sua história. Porque vocês não imaginam o que é viver fora. Porque não é só flores, não é só festa, não é só o ladinho cheiroso, bonitinho da coisa. Eu passei grandes bocados. Eu quebrei na Europa. Tive que me reinventar, me levantar novamente, reconstruir de novo. Veio a pandemia, como veio para todo mundo, ela te derruba. Então tem muita coisa que dá para a gente conversar e fazendo a coisa que eu amo fazer, que é cozinhar. E tem um detalhe aí que o Mr. André, o poderoso chefão, não disse. Ele tem 42 pratos e o primeiro, ele vai escolher a dedo qual será e ele vai fazer, vai trazer. A gente vai conversando, comendo, ele vai falando daquele prato e novidade, teremos plateia, que uma será sorteada e as demais, que não serão muitas, no máximo as 8 pessoas, né? No máximo na plateia. Então, uma será sorteada, a gente vai estar colocando post sobre isso, e aí as demais sorteadas também vão pagar 50% do valor daquele prato que está sendo degustado. Gente, é hilário, ninguém pode perder. Vai ser assim maravilhoso, vai ter um roteiro muito bacana, muito gostoso. E o detalhe também, né, André? Os forasteiros não é só para quem vem da Europa ou qualquer outro país, outra região lá de fora. Também é para nordestinos, para pessoas do Rio Grande do Sul, enfim, que ama a gastronomia e que vai trazer um prato típico. Então, pessoas que vão lá comer, vão lá conversar, então vai ser muito bacana. Então, além do André estar apresentando o prato dele, a gente vai estar convidando também outras pessoas para estarem cozinhando lá e estar junto, aumentando essa comunidade da gastronomia, não é isso, André? Com certeza. E contar um pouquinho da história, né? Tanto daquele prato, seu país. Tanto o prato que vai ser produzido por mim, o prato que aquela pessoa vai estar sendo produzida, porque a comida ela é cheia de história. A comida ela é cheia de emoção, ela é cheia de história. Eu tive uma situação que passou 2 senhoras uma vez na porta do restaurante e já era 3 horas. 3 horas da tarde, eu falei assim, olha, eu tô fechada. Ela falou assim, a gente só queria comer uma coisa bem rapidinho, que a gente tá caminhando, minha mãe já é idosa. Eu falei assim, porque a gente agora vai sentar para comer, e eu fiz um prato de comida para mim aqui, mas eu cozinho para você. Aí conversando com essa pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, viu, mano? Te juro para você. O pessoal até falou assim, gente, isso foi agendado, não é possível. Ela entrou e eu falei para ela, o que você tá comendo? Ela falou assim, eu tô comendo o macarrão favorito da minha filha, que até então ela comia muito, que é uma penne matriciana. Que da região do Lásio, que é das montanhas, feita pelo pessoal que cuidava das pécoras na região, e eles sempre levavam um guanciale e fazia ali um molho de tomate com uma penne, ou uma pasta com molho ao sugo, e servia, é o que eles comiam. Então se tornou muito famosa. Algumas pastas, nós temos as tradições da pasta de Lásio, ou pasta romana, que é a carbonara, uma penne matriciana, nós temos ali o ragu, e eu tenho a putanesca, tem que ter essas coisas tradicionais que feita diferente, feita de uma forma mais original, ou pelo menos na forma que a gente realmente aprendeu a fazer lá fora. Não que as demais não sejam originais, porque eu acho que, nem eu disse, cada região e cultura traz um sabor diferente. Então, cada região do Brasil, sulistas, nortistas, nordestinos, seja de onde você for, quando você decide migrar ou emigrar, você é um empreendedor, porque requer muito empreendimento nisso. Não é simplesmente jogar tudo para cima, pular dentro de um ônibus, pular dentro de um avião, dentro de um navio, porque olha o que nossos antepassados fizeram.
fugiram de uma guerra lá na Europa e vieram para aqui. E eles não deixaram essa herança. E até hoje, tem lugares no sul que eles falam italiano. Tudo bem que hoje o mais conhecido no sul é o Vêneto, que é o italiano do Vêneto, aquela bem, capo, va bene, eu amo aquele sotaque do Vêneto, de região de Veneza. Aí você pega o lombardo, você pega o bergamasco, então você consegue identificar essa barreira linguística, assim como nós temos no Brasil, assim como existe na Inglaterra. Você pega um escocês para conversar, coloca um escocês, um londrino e um irlandês, você ri o tempo todo. O escocês parece o nosso carioca. O irlandês parece o pessoal sulista, o gaúcho. Que legal. Então você vê que você começa a colocar essa barreira de cultura junto e vira uma salada de fruta e vira festa, porque nós nascemos para amar uns aos outros. Que coisa e quando a gente linda. mistura isso com comida, gente do céu. Nossa, imagina só, já estou pensando aqui, quando os forasteiros começar a amadurecer, fazer aniversário, imagina todos aqueles que passaram ali por nós e aí começar a ter ideias de fazer uma festa com essa variedade de pratos, essa mistura, esse povo ali na cozinha se cotovelando todo. Olha que delícia, não é? E pena que já está na hora da gente ir embora, mas fica o convite aqui do grande, maravilhoso amigo já André, e a gente tem muita coisa aqui para continuar, mas nós vamos deixar você aí, na expectativa de querer mais. Ele ainda tem alguns recadinhos e também tem uma notícia aqui para quem está querendo a cidadania italiana. Fiquem tristes como eu fiquei, tá bom? Já já eu vou falar. Aproveitando que ele aqui veio da Itália, não é? E vamos lá, para fechar essa parte aqui das perguntas pessoais, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao estabilizar aqui em Rio Preto já há alguns meses? O maior desafio é se relocar, se reinventar. E principalmente porque a gente se sente um pouquinho fora, esse peixe fora d'água. Porque por mais que a gente seja local, seja daqui, voltar a uma cidade onde ninguém te conhece é difícil. E isso dificulta bastante coisas. Por exemplo, a Aline sabe que várias vezes que a gente até comentou isso, assim, a gente abriu um restaurante, a gente comentava, tinha fila na abertura. Falei assim, Aline, a gente vai começar sem avisar, sem alavancar, sem falar nada. A gente precisa saber como é que funciona o mercado brasileiro, como é que funciona. Falei assim, eu não sei nem se o fogão é do mesmo lado da direção que a gente dirigia, né? Então, de repente, vai que tem que cozinhar do outro lado contrário também aqui, porque foi difícil. Eu acho que o maior desafio aqui foi voltar a dirigir do lado certo. Nossa. Porque é do lado certo para nós aqui, né? É verdade. Enquanto tapa na porta, a gente vai trocar de marcha, bate na porta, opa, tá do lado de cá, né? Nossa, mas e lá, quando você saiu daqui, dirigindo normal nosso, e ter que enfrentar outro lado lá, você estranhou? O primeiro dia que eu peguei o carro, minha esposa lembra, eu já arranquei um monte de retrovisor no caminho, porque eu entrava na contramão. E aqui eu falo para ela assim, porque às vezes a cabeça a gente tá pensando em alguma coisa, eu falo assim, tô na mão certa, fala que tá vindo um carro, não sei se eu tô do lado certo da rua. Então você fica assustado. E teve uma vez, a Aline estava grávida da Maria Clara. Nós fomos para Sardenha, que era justamente, ela estava no tempo que ela podia voar. E eu a 1.000 por hora na contramão. E nós fomos parados pelos carabinieri, que são a Polícia Federal Italiana. Sim. Eles estavam de metralhadora na mão, gritando, apontando pra gente. A gente era algum assaltante, E eu falei, calma, o que está acontecendo? E eu tenho uma estratégia quando eu estou na Inglaterra, na Itália. Quando a gente está na Itália, a gente faz alguma caquinha, faz alguma bagunça, a gente já logo manda o inglês. E com bastante acento em inglês, só que eles pegavam assim, esse bando de ingleses só vem fazer bagunça no nosso país. Eu falei, ufa, passamos. Eles não podem pedir o documento, né? Porque eles falam assim, se eu entregar o documento italiano para eles aqui, eles matam a gente aqui. Assim, porque essa era a nossa estratégia. Vai fazer alguma coisa errada? Vai ser questionado assim, sorry, we don't speak Italian. E aí o teu documento, ele é italiano? Nós temos documento italiano, temos. Que bacana. É interessante que toda vez que eu sou parado por um policial, ele fala assim, mas aqui está dizendo que você é brasileiro, porque consta no teu documento brasileiro de onde você nasceu.
Assim como no britânico, como Ela toda só coisa. nasci lá. Falei assim, você é brasileiro, cadê teu passaporte? Falei assim, você tá com meu documento italiano, mano, não precisa de passaporte brasileiro para isso. A gente só queria saber se é brasileiro mesmo. Falei assim, meu amigo, eu sou brasileiro, sim. Falei, então, Com muito orgulho. graças a Deus. Isso nos deu a possibilidade de poder ter essa abrangência, porque isso ajudou muito na minha culinária. Fazer aquele swing de sabores, tanto da culinária brasileira como a culinária italiana. Então, existe esse diferencial até mesmo para a gente, fazer esse bem casado. Essa fusão, né? Essa fusão de sabores, tanto quanto a parte italiana quanto a parte brasileira. Ia fazer uma feijoada, tinha alguma coisa diferenciada que a gente colocava. Vai fazer uma pizza brasileira, colocava com toda a base italiana com os ingredientes brasileiros. Então a gente sempre fez essa fusão, esse fusion de sabores até mesmo lá. E minha esposa sabe, e uma coisa que a gente ama comer, que é um pouco difícil aqui, mas o Roberto, inclusive, ele consegue. Você aí que tem um restaurante que quer comer uma vongole original, Roberto. Fala do Roberto, que Roberto ele vende e que ele entrega em casa. Fala aí os nomes. O Robertinho que você da sabe. Coral, pessoa da Coral, Fabião também, vixe, foi muito bem tratado. Fabião vai vir aqui, hein? Fabião, tem que vir. O Fabião, ele é um italiano do norte misturado com austríaco e alemão, aquilo ali. Aquele jeitão de falar, aquela coisa, aquele tamanhão todo lá. Assim, pessoas do bem, pessoas muito do bem, tipo, fornece o que você precisa, tá em prontidão. E ele, inclusive, ele conseguiu vongole para mim. Vongole fresca, que veio de São Paulo, exclusivamente para cá, para quem precisa ele traz para você. E a vongole, naquela vongole cozida, sem o goncho, sabe, sem a casca, sem nada, aquela vongole que você vai lavar, ela vai expelir o calcário e vai fazer aquela espaguete al vongole tradicionalíssima mesmo. Que delícia. Que é fantástica. Então, Robertinho, eu não tenho teu telefone de cabeça aqui, mas você sabe que você mora no coração e eu tenho um desafio de fazer um risoto com frutos do mar para a esposa dele. Nós vamos colocar o telefone do Robertinho ali. Depois eu vou colocar foto e tal, e vai estar o nome dele ali e o telefone de contato, porque ele é o responsável por esse contato maravilhoso, né? E eu tenho certeza que já é uma amizade. E vocês que estão assistindo e tá vendo o André, ele é isso e muito mais. E você falou aqui, né, que você teve uma participação, você já tinha um podcast lá? Eu participei no podcast fazendo como o policial bonzinho, né? Às vezes eu fazia aquela troca, era eu e o Miralha, não sei se o Miralha, apesar que o horário na Inglaterra é muito tarde já, e a gente fazia essas trocadilhas, essas brincadeiras num podcast que chamava Idea Podcast, que era justamente isso que você faz, trazer os empresários para eles trazerem um pouquinho daquilo que eles fazem. Principalmente empresários brasileiros, brasileiros e portugueses que chegavam na Terra da Rainha e conquistavam seu espaço ali. E a gente dava essa oportunidade ali também. Na verdade, era de uma outra pessoa, a gente ia lá para poder fazer essas participações. E era uma diversão fantástica. Era uma gostoso. Diversão. Falar sobre negócio, comida e tudo. E eu estou muito ansiosa, você? Demais. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. O Derek vai participar também. Enfim, vai ser uma família. Gente, a gente tem que ir, mas eu só vou dar um olá aqui novamente no chat. E, Derek, vai printando aí, Derek, que daqui a pouco esse chat sai do ar. E vamos lá, outras pessoas que entraram aqui. Depois do Rodrigo Simbron, o Ezequias, né, ele falou que está lá no Goiás, o André Costa, Deus abençoe, você aqui em Rio Preto, a Kit Kat, quem quer? Tem pudim no restaurante? Quem quer Kit Kat? Está falando se tem pudim no restaurante, fala que tem para a pessoa ir lá. Nós fazemos o pudim de ovo, que é o crème brûlée. Nossa, totalmente francês então para você. Mesmo. E com aquele clac de quebrar o... Jura? Nossa, Derek, a chama, mina. Ó, o Kit Kat está falando assim, ó, o Lucas Ginac, que quer pudim. Quem que é o Lucas? Tá falando que ele que quer. Eles são da Inglaterra, vocês vão ter que vir aqui. Eles ficam... Vem aqui, gente. Essa história... daria para contar essa história do pudim? Eles são brasileiros? Esse é meu cunhado. Então... Ele era meu sous-chefe na cozinha. É? Eu posso contar essa história do pudim? Pode contar a história do pudim. Vocês e olha, divulga a gente aí na Europa, por favor. Conta a história do pudim. Essa história do pudim é muito interessante, porque como eu te disse, a gente abriu o primeiro restaurante com pouco nível de inglês e conhecimento da cultura. E eu fiz um cardápio pro Natal, e quando você termina, ela estava ali, o sobremesa em inglês não é só, não se chama só o dessert, chama-se também pudding.
que além do dessert, pudim. É conhecido também como pudim. A minha esposa fazendo todo aquele trabalho de sala, Aline, me perdoa, eu preciso contar essa história porque o seu irmão me cutucou. Esses ginaki, você viu que é nome cheio de frescura, o ginaki com K muda aí também, né? Isso. Que é parte polonesa deles também. E nós estávamos na cozinha fazendo todo o atendimento e estava esse que eu chamo de Zio Aldo, estava cozinhando nesse dia e eu e a Aline atendendo a sala e com mais um garçom. A sala cheio de gente. E a pessoa perguntou, falou assim para a Aline assim, quais são os pudins de hoje? Essa Aline falou assim, dá só um minutinho para mim. Ela saiu gritando, você colocou pudim no menu, não me falou pudim. Eu vou arrumar pudim aonde para dar esse pudim? Você, Aline, calma, que é um pudim. Não é um pudim, não é sobremesa. Não é um pudim caramelo, que também tem. Não é também. O nosso pudim aqui. Eles chamam de creme catalana, que ele é um pouquinho mais de ovo, ou então tem um creme caramel, que é o nosso pudim, não tão saboroso, não é feito com leite condensado, é feito mesmo à base de ovos que eles fazem lá. E é ótimo, o é bom. brasileiro é o melhor. Leite condensado, Jura? caramelizado com flocos crocante, delicioso o chocolate nesse. Que o nosso delícia. pudim não tem igual, porque eu fazia, na verdade a Aline fazia esses pudins do nosso estilo pudim de leite condensado, pudim de leite, sempre foi um sucesso no sabor inglês. E o inglês ele é muito fraco para doce. Ele é muito suave. Então, Sim. todo doce que a gente faz, a gente tem que reduzir açúcar, fazer alguma coisa diferenciada. E ela faz um bolo também, um bolo de fubá. Porque eu roubei essa receita da Angélica Jurkovic. Brasileira, a gente trabalhou junto. Que delícia, olha. olha. Um bolo, fez um sucesso esse bolo de fubá também. A gente quer convidar muita gente para fazer os chás da tarde, né? Os chás britânicos, a gente vai inventar isso aí também. James, cup of tea. Vamos despedir desse povo? Gente, eu queria ficar muito aqui. Muito, né, André? A Yara está escrevendo aqui que quer, o Cidadão Médio... o Cidadão Médio falou aqui, muito importante ele ter lembrado. Nós dois entrevistamos uma venezuelana, convidado pelo Derek, foi bárbaro. Para você saber várias entrevistas, só entrar no Local 17 que você vai assistir tudo lá. Eu estou assistindo, estou maratonando. Isso aí. A Yara disse, os paraenses também querem esses forasteiros e coloca os paraenses aí no meio desses forasteiros, ela está falando, E Índia, Paraguaia também. Ai, olha isso. Minha sogra chamava ela assim. Então, o Rei Souvalagem. O Reinaldo Souvalagem. Meu amigo. Então é isso. Tudo de bom, tá todo mundo desejando tudo de bom. Arrivederci a tutti, uma boa noite, uma boa noite, good night. Então, em todas as línguas. Agora o brasileiro. Boa noite, meu pessoal. Boa noite. Todo para vocês. Nós estamos aqui de novo na terrinha, daquela terra. E vou dizer, é a melhor terra desse mundo. O Brasil é muito bom. Maravilhoso. Por todas as dificuldades e desafios que o brasileiro tem, ele é o melhor povo do mundo. Essa terra é muito boa. Quando as pessoas lá fora acham que nós somos um país de terceiro mundo, eles não sabem qual é a primazia desse lugar. Esse lugar tá no topo de linha. Demais, né? Muito bom. Que bom, que bom. Eles podem ter milhares de anos na nossa frente, mas o Brasil, terra como essa, não existe. Essa aqui é a terra, essa terra é abençoada. É abençoada. E aproveitando aqui que estamos nos finais desse bate-papo, dessa conversa gostosa, eu quero muito que você fale alguma coisa para selar esse momento, para selar e continuar com a graça de Deus. Então, a gente sabe que tinha muita coisa ainda para a gente falar, mas está tão gostoso e quem entrou não saiu, que delícia. E que você deixe uma mensagem e deixe o convite para que em breve a gente vai soltar vários posts, videozinhos, então convidando você a participar desse quadro do podcast com Vilma Birelli chamado Os Forasteiros, com a participação aqui, com a apresentação do queridíssimo André, e teremos convidados também. E não esqueça que teremos plateia, uma pessoa sorteada que vai comer naquele dia, gratuitamente, o prato que está sendo conversado, e também a plateia vai ser sorteada para pagar os 50% daquele prato do dia que está sendo explicado. E assim por diante, a gente vai dando mais referências. Então, eu quero que você cele com uma mensagem. Nós estamos dando as boas-vindas para você. Sinta-se em casa, amparado, protegido. Dizem que nós não precisamos ter milhões de amigos, mas aqueles que você pode falar, eu quero o seu ombro, eu quero a sua mão, então você pode contar com a gente que você já encontrou. Maravilha. Vilma, primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelas brincadeiras.
A minha gratidão sempre a Deus, pela minha família que tenho, a Aline, minha esposa, Maria Clara, minha filha mais velha, com 14 anos, João Pedro, com 12 anos, e a Maria Francesca, que é a caçulinha. E tem a Nala, que é a nossa cachorrinha, que por sinal ela se transformou numa vira-lata quando chegou no Brasil. Nós trouxemos um cachorro que era um Jack Russell, de uma raça bem conhecida inglesa, caçadores de rato, e famoso de filme, do Máscara e tudo. Chegou aqui, ela virou um vira-latinha, tá de um caramelo. Nossa família, o símbolo Trattoria significa casa de família, que é uma simples casa que abre as suas portas para receber todos de braços abertos. Por isso que dessa vez eu disse, eu não vou abrir um restaurante italiano, vou fazer uma trattoria que é justamente esse é o significado, é uma casa de família que está aberta para vocês e pode entrar, são sempre muito bem-vindos. As poucas pessoas que vieram entenderam a nossa mensagem. A gente não veio aqui para poder fazer fila e milhões de pessoas para atender, viu? Mas nosso interesse é fazer os poucos com bom grado, bom atendimento, uma boa alimentação e principalmente conhecer a história, porque nós contamos a nossa história, contamos a história dos pratos e a nossa família que chegou. Meus filhos que nasceram na Europa, mas eles são brasileiros. Você perguntava de onde vocês são? Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, amamos essa terra, amamos o nosso São José do Rio Preto, o nosso Black River. Vivemos sim uma experiência extraordinária. E é essa experiência que a gente quer passar para vocês. Mas pela graça de Deus, primeiramente, a gente deixa um grande abraço a todos vocês. Esperamos vocês lá. Vilma, você sempre será muito bem-vinda. Você, equipe, família. Espero que você aprecie o vinho. Muito obrigada. Esse vinho a gente realmente trouxe, apesar que você vai ver que ele está com a etiqueta de Santa Catarina, ele veio mesmo da Itália para se instaurar no Brasil e é um vinho que a gente quer trazer para Rio Preto, para que todo mundo possa ter um pouquinho dessa cultura italiana, sem pensar que ela custa muito caro, porque a comida italiana ela deveria ser de graça para todos, se fosse possível fazer de graça, porque é uma cultura fantástica, é uma cultura que trouxe vida para o Brasil e eu tenho certeza que apesar de todos os acontecimentos que estão acontecendo na Itália agora, estão inibindo o direito da pessoa dos sanguíneos, porque você tem o sangue italiano e você é italiano, e nós ainda vamos ganhar, vamos reverter essa situação. Nós vamos reverter. Nós vamos reverter tudo isso, eu tenho certeza. Não abandone a sua tradição, não abandone como diz um provérbio italiano, força e coragem, que em breve se vê em maggio, né? Força e coragem sempre. E dizemos sempre força Itália, força Brasil, força Inglaterra, força você, Rio Pretense de coração, se você estiver por aqui, força você de onde estiver, até o Pará, do Pará, o Goiás, da onde for, de norte a sul, de leste a oeste, nós amamos todos vocês. Muito obrigado em nome da minha família, em nome do Eli Capone. Espero vê-los todos em breve, e principalmente nos forasteiros. Isso aí, que delícia. Olha, vamos selar aqui. Que Deus nos abençoe. Assim mesmo, o coração está quente. Isso é importante. E quando for lá no El Capone, vai ficar melhor ainda. Com vinho tinto, tudo fica bom. E esse vinho tinto, gente, a gente não recebe nada por acaso. Dia 28 de maio é meu aniversário e os presentes estão chegando. Eu quero mais. Esse brinco é um presente. A semana passada eu ganhei crochê, da Angélica do Crochê. Olha, graças a Deus, os presentes estão chegando e a gente aceita. Muito obrigada, Deus te abençoe. Olha, beijo que prazer imenso. Beijo para todos do chat. Beijo pro Deriquinho. A Yasmin, que está aí também. As meninas, fantástica. Agora, a Marcelane. Todo mundo. E muito obrigada. E beijo, gente. Até a próxima, forasteiros.